Oi, gente. Meu nome é Walter Pinto de Oliveira Neto e eu estou realizando este vídeo para a disciplina de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. E o meu trabalho ele é intitulado O Caminho de Volta ao Útero da Casa, São Tomé e Príncipe através da lírica de Conceição Lima. Eu fiquei encarregado para falar sobre São Tomé e Príncipe e na hora da escolha do que eu iria falar, como eu iria falar, eu optei por um caminho metodológico que faz um caminho inverso, que é o de me valer da poesia para explicar algumas seções da parte da história de São Tomé e Príncipe, ao mesmo tempo que também utilizei o poema para os poemas da autora para falar ao respeito do que é ser poeta, o que é ser poeta feminino e o que é ser poeta feminino num país africano e num país que conquistou a sua independência somente em 1975 e a democracia em 1990. Pesquisando sobre alguns autores de São Tomé e Príncipe, eu acabei me deparando com Conceição Lima, que é uma das grandes expoentes contemporâneas da literatura de São Tomé, e foi a que eu mais me conectei devido a um sentimento de pertencimento, um sentimento exílico e também um sentimento que carrega em si, dentro do eu lírico e, portanto, também do eu pessoa, ou seja, uma característica ontológica que demonstra um pouco o que é ser de São Tomé e o que é ser de São Tomé fora de São Tomé, né? Então, por isso que eu intitulei o trabalho O Caminho de Volta ao Útero da Casa. Útero da Casa é o nome do livro que eu analisei alguns poemas, e o caminho é justamente o que faz, né, o poeta se converter de fato o que ele é, né? Como diz o poema de Antônio Machado: caminhante são teus passos, o caminho e nada mais, caminhante não há caminho, faz-se caminho andar. E dessa maneira é como eu enxergo o papel do ente lírico, né? Porque a poesia, a lírica, a poiesis, ela atravessa as possibilidades que o mundo empírico, que o mundo lógico dá ao ser. A poesia ela é uma constante transcendência por meio da linguagem de um ser que tem várias limitações. E esses caminhos, muitas vezes, na verdade todas as vezes, estão forjados por uma história, estão forjados por uma cultura, estão forjados por uma série de interesses pessoais que estão a serviço de uma elite dominadora. E, portanto, a poesia, como moldadora de realidade, ela constitui-se como uma possibilidade de transgressão a essa realidade. E aí eu chego à seguinte pergunta: o poeta, a poesia, a literatura, a arte, ela tem capacidade de mudar o mundo? Ela tem realmente um efeito pragmático com relação à realidade, ao mundo? E aí eu acho muito interessante dizer que sim e que não. Em primeiro lugar, não, porque o efeito dela não vai ser palpável, ela não vai, digamos assim, modificar tudo de uma maneira rápida, de uma maneira visível, de uma maneira que a gente possa sentir na pele. Mas antes de qualquer coisa acontecer de maneira visível, de maneira ilustrativa, tudo acontece no plano da ideia, tudo acontece no plano metafísico. E tudo quanto
acontece de maneira empírica, tudo quanto acontece no mundo, na verdade, parte do sentimento, parte da subjetividade, parte de categorias que nós não podemos definir. E se nós tentarmos defini-las, nós estamos definindo elas de maneira limitada. Então, nesse sentido, eu concordo com Bose quando ele diz que o poeta é doador de sentidos. Ele dá sentido ao mundo, ele dá sentido a tudo quanto nós fazemos. Seguindo já um pouco sobre o que viria a ser esse poeta, e agora já concretamente sobre o que viria a ser o poeta enquanto caminhante, e enquanto caminhante que faz uma viagem de retorno à casa, como diz Conceição Lima, eu trouxe para fazer uma comparação brevemente, antes de entrarmos na obra literária, com o filme A Viagem de Chihiro, que foi um filme que foi lançado em 2001 pelo estúdio Ghibli, certo? E é um dos grandes filmes do estúdio Ghibli. Concretamente, particularmente, eu acho que é o meu preferido, e também porque eu acho que é o melhor, apesar de que há outros grandes filmes como A Princesa Mononoke. E A Viagem de Chihiro conta a história de Chihiro, que vai morar em um povoado com os pais. Ele está se mudando de casa para ir a outra cidade. Um lugar que de fato é muito bonito, um lugar que de fato é mágico. Só que aquilo que parece ser mágico, aquilo que parece pertencer a outro plano, de fato acaba sendo de fato mágico. Porque assim que começa a noite, seus pais, como vocês estão vendo aqui, né, nessa imagem abaixo, os pais se convertem em porcos. As outras pessoas que estão ali no povoado também se convertem em porcos. Começam a aparecer criaturas estranhas, e a cidade se converte em outra, sendo habitada por monstros, sendo habitada por fantasmas, sendo habitada por, enfim, seres totalmente diferentes daqueles que nós estamos acostumados. Então, Chihiro, no começo, apesar de uma certa aflição, óbvia, né, ela decide, de fato, se integrar a esse mundo para poder sair dele, para poder retornar à casa, certo? E ela vai tentando superar aquilo. Ela vai tentando entender por que aquilo aconteceu, por que essa transformação, certo? E com isso ela vai conseguindo dicas, vai conseguindo pistas, vai conseguindo ajudas e vai conseguindo caminhos para retornar a casa, coisa que ela acaba conseguindo. Desculpa o spoiler. Então eu achei bem pertinente trazer A Viagem de Chihiro para mostrar um pouco como o útero da casa de Conceição Lima evidencia justamente essa tentativa constante de retorno, porque a autora, quando ela escreveu esse livro em 2004, ela se encontrava em Londres, ela fazendo faculdade, e ela teve que sair de São Tomé porque, de fato, ela não tinha condições para estudar lá, as universidades não eram boas, o país ele se encontrava na época, né, hoje um pouquinho menos, nos 50%, 50% da população vive em zona de pobreza. Então, de fato, é algo ilustrativo. E apesar de que Conceição Lima tinha condição de ir para fora, a tentativa dela, ou o desejo constante dela, sempre foi o de retornar a casa. É o de poder fazer a sua casa melhor, para que de fato ela pudesse morar lá e outras pessoas não tivessem que sair para encontrar melhores condições de vida. Então esse exílio é um exílio voluntário, não é um exílio como, por exemplo, que assolou Julio Cortázar, Roberto Bolaño, né, por colocar alguns exemplos, senão que foi exílio voluntário. Mas ao mesmo tempo que foi voluntário, também foi obrigado devido às condições precárias do país. Então, como ela se sente? Como a autora se sente? Ela vai evidenciar isso no lírico, no poema, que diz o seguinte: em ti me projeto para decifrar do sonho o começo e a consequência. Em ti me firmo para rasgar sobre o pranto
o grito da imanência. Então ela está comentando aqui que ela de fato se projeta, se idealiza, ela busca, ela anela esse retorno à casa, só que esse não retorno, ao menos nesse momento, não dói bastante nela, né? Ela tenta encontrar os caminhos, ela sonha os caminhos, ela tenta decifrar os caminhos por meio dos seus sonhos para poder retornar à casa. Só que quando ela diz em ti me firmo, e aí ela está falando que ela dessa vontade, nesse desejo de vontade, nessa vontade de ser, ela se rasga sobre o pranto, ela grita pela imanência ou da imanência. E quando ela está falando dessa parte aqui no último verso, o grito da imanência, é o grito da terra, é o grito realmente palpável. Ela não quer voltar somente em pensamento, ela não quer voltar somente de maneira metafísica, transcendental, ela não quer retornar somente às origens, à cultura, ela quer voltar mesmo ao palpável, à terra, ao mundo, e voltando nela que ela tenta mudar. Nazuka Palmeira diz que Lima anuncia um percurso de descoberta e conhecimento do seu próprio povo em útero da casa. Só que, como a gente vai ver a continuação, não é só um retorno próprio, apesar de que o retorno parta dela. O retorno parte do eu, e a partir desse eu que ela vai se conectar com os outros. Então tudo parte de uma subjetividade, tudo parte de uma necessidade íntima que, em um segundo movimento, tenta se conectar a outras subjetividades. Ou seja, não uma subjetividade retroalimentada e cíclica, certo? E quando ela fala também no poema anterior, o grito da imanência, ela está colocando que são gritos realistas, certo? E aí a questão realista, ela assume dois contextos. Um contexto mais entregado à questão da realidade mesmo imanente, como eu já falei anteriormente, e também uma realidade de coisas que realmente se podem fazer, né? E aqui nesse poema a gente vai ver que quando ela era jovem e ela estava ainda em São Tomé e Príncipe, ela era uma jovem idealizadora, utópica. Só que aí ela cresce, não deixa de crer na utopia, mas é uma utopia um pouco mais realista. É uma utopia imanente, é uma utopia que não sonha mudar radicalmente ao mundo a curto prazo, senão que é uma utopia de construção, de arquitetura. Eu vou ler, mas eu vou beber um pouco antes. Esse poema diz assim: diz que éramos inocentes. Éramos, tá bom? Olha o tempo verbal. Invencíveis. E adormecíamos sem remorso, sem presságios. Oh, sim, éramos jovens, terríveis, mas aqui nunca o esqueças. Tudo aconteceu nos mastros do poema. Então ela está falando, olha, quando nós éramos jovens, nós achávamos que éramos invencíveis, nós achávamos que podíamos mudar o mundo, éramos terríveis. Ela está dizendo que eles realmente se achavam quase deuses, né? Mas tudo aconteceu no mastro do poema. Então, ali ela está falando também que tudo aconteceu guiado pelo poema, guiado pela superidealização. E aí por isso que nessa fase mais adulta da autora, que é quando ela escreve o Útero da Casa, ela já faz uma poesia que é engajada, mas não é essencialmente engajada, mas é uma lírica realmente focada em aspectos subjetivos, de pertencimento, de construção, e não necessariamente uma que tenha condições ali políticas sendo colocadas em pauta, ainda que subjetivamente sim haja questões políticas sendo arremetidas dentro da sua linguagem, certo? E aí, nesse segundo poema que eu trouxe aqui para vocês, certo? Ela já mostra qual é a visão dela
a característica do poema dela nessa atualidade, né? Ou seja, enquanto ela escreve em 2004. Aí olha o tempo verbal. Sabemos agora que a praça é minúscula. A extensão da nossa espera nunca coube em tais limites. Então ela está dizendo agora, São Tomé é pequena, e nós esperamos, nós queremos transgredir, mas nós sabemos que aqueles sonhos do nosso passado nunca coubem em tais limites, ou seja, nossos sonhos nunca estiveram realmente de acordo com o que podíamos fazer, né? E ela não está renegando da poesia como elemento transformador. Ela simplesmente está dizendo que não é só a poesia que vai mudar isso, e não é aquela poesia mais transcendental, aquela poesia combativa ali, radicalmente combativa, que ia mudar as coisas. Eu acho que ela entende que não é por aí que irá se construir um futuro, certo? Como diz também Nazuca Palmeira, e aí cito ele, diz o seguinte: as palavras de Conceição Lima, rememorar o passado, parecem pairar sobre a paisagem da sua casa física e transformá-la numa paisagem metafísica, sonhada, em contínuo movimento de descrever o passado e reconhecer-se no presente. E aí o que o Palmeira está dizendo? Está dizendo que quando a autora volta para o passado, é justamente numa tentativa de mudar o presente. Ou seja, não é uma volta melancólica ao passado, mas é sempre para construir o presente. Enquanto que a poesia que ela escrevia quando nova era justamente sempre visando o futuro. Era sempre visando uma utopia. E agora não, agora ela se centra no que eu posso fazer agora. Qual é meu papel na contemporaneidade? Que tipo de poesia, que tipo de golpes líricos eu posso dar para construir o presente, para modificar o presente, ou para atingir a consciência do presente, para dar sentido, como diz Alfredo Bose, né, que é o papel do poeta. Qual o sentido que eu posso dar a esse presente? Só que, apesar de que a autora ela se mostre de fato realmente muito preocupada nessa construção, nessa questão, também há um otimismo, né? Ela sempre olha para o futuro como otimismo, porque aqui a gente já faz um nexo com a história. Conceição de Lima nasceu ali no finzinho do período colonial, né? Que São Tomé e Príncipe se encontrava colonizada pelos portugueses, mas ela de fato cresceu já quando se tornou independente, né, já quando república. Então, de fato, eu acredito que ela foi crescendo e vendo, né, já em 1990 já era democracia, ela já era ali uma jovem na democracia, então tudo parecia possível, né? Só que ela viu que as democracias são relativas e São Tomé e Príncipe teve seus problemas, sempre teve. Houve um golpe de Estado realmente em certo momento, mas realmente houve uma quebra bastante importante para com o seu passado, para com os colonizadores, para com os portugueses. Então ela viu que, apesar de que a mudança está correndo lentamente, apesar de que ainda há muito que melhorar, de fato há uma mudança significativa, né, com respeito a isso. Então ela também ela é um pouco otimista. Mas como diz Bose ali também, o poeta, ele, de certa maneira, ele está constantemente fingindo, ele constantemente está se auto-enganando para fugir de uma dor, para fugir de frustrações, porque se o poeta somente se deixa utilizar, melhor dito, se o poeta somente conduz a sua lírica por caminhos intelectuais, caminhos pragmáticos, caminhos extremamente miméticos,
tudo quanto ele vai encontrar é dor, né? Porque o mundo, a vida, a existência, ela é inerentemente arraigada na dor. Então ele precisa também fingir, ele também precisa acreditar, né, em utopias, ele precisa observar a vida como uma vontade de representação que parte de uma subjetividade utópica, uma subjetividade idealizada. E isso é o que a gente vê nesse poema dela, que diz o seguinte: enorme era a janela de vidro, que a sala exigia um certo ar de praça. O quintal era plano, redondo, sem trancas nos caminhos. Então ela está olhando ali para uma janela de vidro, ela está olhando para um caminho, e ela está olhando para um caminho livre. E isso é bastante interessante, né? Porque aqui pode também se observar uma certa ambiguidade, porque como a gente olhou lá no poema do Antônio Machado, realmente nós não sabemos se esse caminho de fato é o caminho que está aberto para ser percorrido ou é o caminho que ela vai ter que abrir. De qualquer maneira, esse caminho está disponível, é possível abri-lo ou percorrê-lo. Então, de mais longe viemos. Então, como eu disse para vocês, né, ela é uma poeta de São Tomé e Príncipe, ela se sente pertencente a esse país, a essa cultura, e ela está atrelada a uma série de países, a um pertencer que é muito maior que ser de São Tomé, que é muito maior que ser de africano de língua portuguesa, mas é um pertencimento realmente a um todo um continente, a um ser africano que sempre foi atrelado a roubo, sempre foi atrelado a epistemicídios, mas que apesar de tudo acabaram conseguindo as suas independências, continuam sofrendo, obviamente, continuam sofrendo golpes, continuam sofrendo intermediações por países europeus, estadunidenses, mas que, enfim, aos poucos está conseguindo consolidar o seu caminho a um percurso totalmente longo para se equiparar em condições socioeconômicas aos países de ponta, mas é um país cujo habitante se sente orgulhoso e cujo povo tenta constantemente voltar às raízes, ao mesmo tempo em que se cria estratégias para que a memória não se perca, né? Que não fique ali um espaço vazio, se lembre constantemente das atrocidades que viveram antigamente. E no Senegal, em 2010, o arquiteto Pierre Goudiaby fez esse grande monumento, né, intitulado Le Monument de la Résistance Africaine. Esse monumento lembra constantemente ao povo de Senegal que certo dia, concretamente em 1975, Senegal se tornou independente e o povo poderia olhar para o seu futuro, poderia avistar o caminho de volta ao útero da casa sem as barreiras, sem as rupturas, sem os impedimentos do povo colonizador. E como figura de São Tomé e Príncipe, nós temos o rei Amador, que foi um líder que era escravo dos portugueses, que fez uma revolução lá no finalzinho do século XVI, certo? E essa revolução foi importante para ter o primeiro símbolo de resistência para a colonização, para derrocar a coroa portuguesa, né, que se encontrava ali. Depois disso, passou o tempo e sempre com a figura do rei Amador, as classes operárias eventualmente faziam grandes revoluções, greves,
e diferentes amostras de descontentamento para com o que estava acontecendo. Em 1953 nós temos a massacre de Amambá, que é uma greve que aconteceu ali na capital de São Tomé. Acabou na verdade aquela greve com a morte de 1.000 operários de São Tomé. O que isto propiciou que realmente muitos grupos clandestinos se unissem para em 1961 haver o primeiro grupo oficial de resistência que pedia independência, movimentos nacionalistas, que lutaram durante 15 anos aproximadamente para que isso acontecesse, conseguindo a vitória definitiva em 1975, no momento em que a coroa portuguesa não só permite a independência de São Tomé, mas de outros países também. Então nós temos essa primeira estátua que foi feita em 2004, que se encontra perto da única universidade que citei do país. Em 2018 nós temos essa grande estátua colocada na praça principal de São Tomé e Príncipe, do Rei Amador, símbolo da resistência e do nacionalismo. E aqui foi o dia da inauguração, certo? Nós vemos aí o povo, dirigentes políticos, pessoas de escola, pessoas de universidades, pessoas moradores mesmo de bairros próximos, certo? Este momento em que se retira a bandeira de São Tomé e se mostra Amador. Como vocês podem ver, é uma estátua bastante grande. E aqui nós vemos também jovens, ensino médio, universitários, felizes, né, com um elemento mais que lembrará a eles aonde não devem voltar. E aqui vemos as crianças que são o futuro, que são os que vão estar ocupados com essa preservação da sua cultura, com essa preservação da sua história e com a construção também de uma nação que, apesar das mazelas, que apesar da necessidade de muitos saírem para poder construir um futuro melhor, um futuro digno para si e para seus descendentes, eles de fato são os responsáveis para fazer isso, assim como Conceição Lima, por meio da sua lírica, o fez com De Volta ao Útero da Casa e com as produções poéticas que ela fez a partir de então. Então estas são as minhas referências, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.